Bem, pessoal, vamos aqui para a última parte dessa aula. Ele bota assim, função. Chama-se função de A em B ou aplicação de A em B toda relação que associa cada elemento de um conjunto a um único elemento de um conjunto B. É o seguinte, toda função é relação, mas não é toda relação que é função não. Certo? Aqui olha só a situação que nós temos. Considerando os conjuntos A e B e as seguintes relações de A e B. Bem, aqui nós temos dois conjuntos, então a gente faz lá um produto cartesiano, né? E aqui nós temos as relações. As relações aqui, no caso, elas vão ser regidas por essas leis. Cada um desses daqui, ó, esses elementos de x e y, são o que nós chamamos de leis, tá bom? Então aqui na outra página ele faz a análise dessas leis. Tipo, a primeira relação, você só vai ter esses dois pares ordenados aqui. O -1 não consegue se ligar a nenhum desses elementos. Por exemplo, se você pegar o -1 e colocar aqui, você ia ter o quê? -1 com -2 daria -3. E a gente pode analisar lá no conjunto B que não existe esse valorzinho, né, o -3. Por isso que a nossa relação só é composta de dois elementos. E aí ele faz essa mesma situação para cada uma daquelas relações lá, ok? E aí lá no finalzinho ele bota assim, organizando ideias. Para que a relação f de A em B seja função, é necessário que todos x pertencente a seja elemento de pelo menos um par de f de x, um único par em pertencente a f. Bem, traduzindo, o que ele quer dizer? Desses carinhas, né, de todos esses carinhas que temos aqui, só vai ser função, pessoal, o terceiro e o quarto ponto. Só esses dois pode ser considerado função. Como é que a gente pode descobrir isso? Ó, por essa análise que eles botou, eu vou traduzir de uma outra maneira. Para ser função, galera, esse conjunto A, todos os elementos de A precisam mandar flechinhas. Então, olha só a situação. Como nesse carinha aqui não mandou nenhuma flechinha, então ele não pode ser considerado função, tá bom? Nesse outro ponto aqui, ó, temos a mesma situação. Esse carinha aqui não mandou flechinha para ninguém em B. Se ele não mandar flechinha, ele não pode ser considerado função. Nesse outro aqui, a gente pode observar ó, que todo mundo do conjunto A enviou uma flechinha para B. Beleza, professor, mas mandaram para o mesmo, tem problema? Não, não tem problema, certo? Aqui a mesma coisa, aconteceu de dois mandaram para o mesmo elemento, só que teve um terceiro que mandou para um outro elemento. Tem problema? Não. Em A, o que você precisa, são duas considerações. Uma é essa, todo mundo de A precisa mandar a flecha. A segunda consideração, ele não deixou bem claro aqui, mas dá para a gente analisar, é que cada elemento desse aqui de A, ele só pode mandar uma flechinha. Se ele mandar duas flechinhas, ele também, por esse motivo, não é considerado função. Então, olha esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, ele está mandando duas flechinhas. Esse aqui é um outro critério, né, que desqualifica ele como função. Se vamos supor a seguinte situação, se não tivesse esse elemento, né? Se esse elemento aqui não existisse, tivesse só esses dois, então esse elemento se ligou aqui, mas aí esse elemento mandou duas flechinhas. Por esse motivo, ele não seria mais função. Tá entendido? São duas regrinhas que você tem que observar. Imagine o seguinte, em A tem toda uma ordem, tem uma organização, tem que seguir essas duas regras. Todo mundo tem que mandar flecha, né? Todo mundo manda flecha e só pode mandar uma. Em B, galera, é a casa da mãe Joana. Em B pode vir do jeito que for. Observe que, ó, nesse conjunto aqui, só esse cara recebeu flecha. Pode isso? Pode. Esse daqui, dois receberam. Pode sobrar elemento? Pode.
Todo mundo poderia receber flecha? Também poderia, tá bom? Em B tá liberado o negócio, mas no conjunto A tem que ter essa ordem. Todo mundo tem que enviar e só pode enviar uma. O que vai acontecer lá em B, isso não influencia para que ele deixe de ser função, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido isso aí. Vamos aqui para outra parte. Domínio e imagem da função. Aqui é o seguinte, galera. Olha só, aqui nós temos uma função. Observe que todos os elementos de A mandaram flecha e mandaram apenas uma. Cada elemento mandou apenas uma. O que é o domínio? O domínio são todos os elementos de A. Todos os elementos de A formam o domínio. Todos os elementos de B formam o que a gente chama de contradomínio, tá bom? E aí, aqueles elementos que receberam as flechinhas vindo de A são o que a gente chama de imagem. Então, o conjunto domínio são os elementos de A, o conjunto contradomínio são todos os elementos de B, e a imagem são apenas aqueles que receberem as flechinhas, tá ok? E aí vocês vão também fazer isso agora com você. Opa! Aqui o negócio deu uma enganchadinha aqui. Pronto, galera. Meu computador deu uma travadinha aqui. A gente fica por aqui, certo? Façam essas atividades aí. E aí na próxima aula a gente retoma aqui de notação das funções em diante, tá bom? Aquele abraço. E qualquer dúvida eu estou aqui no aguardo, tá ok? Valeu, galerinha.